O que é ser humano? São nossas imperfeições que nos definem? Ou é exatamente na busca pela perfeição que nos perdemos? Hoje eu vou falar sobre o filme O Homem Ideal. É um filme alemão que flerta um pouco com a comédia, mas traz camadas muito profundas, que nos permitem pensar sobre algoritmo, sobre inteligência artificial e sobre a perda da subjetividade. Se você não me conhece, eu sou Cassiano, psicólogo, psicanalista, e sejam bem-vindos ao canal Cinema. O Homem Ideal foi lançado em 2021 e ele traz uma experiência curiosa. Uma cientista começa a fazer um teste. Ela vai passar alguns dias com um robô, mas esse robô foi programado para ser perfeito, para ser o par perfeito para ela. Mas por trás dessa leveza inicial, o filme traz reflexões profundas sobre luto, sobre desejos ou a perda de desejos, sobre a sedução perigosa de um mundo guiado por algoritmos. Aliás, você já percebeu o quanto as suas escolhas diárias estão sendo guiadas por máquinas? Todos nós fomos afetados pelo avanço da tecnologia, pela forma que usamos a tecnologia. Não importa quem você seja, se é médico, se é juiz, se é advogado, se é psicólogo, se é psicanalista, certamente você foi afetado por esse mundo digital, isso está inserido na cultura. E isso vem trazendo prejuízos severos, principalmente para as crianças que estão ali se reconstituindo, mas atravessado pelas telas e estímulos o tempo inteiro, estímulos prazerosos. Isso está até atrelado ao grande número de diagnósticos referente a TDAH, por exemplo, porque é difícil a criança largar a tela e conseguir se concentrar no professor, que está ali num outro ritmo. Então, muitas crianças que têm esse diagnóstico de TDAH, provavelmente elas simplesmente estão sendo hiperestimuladas. Mas eu estou falando de uns fatores. Nós também perdemos muito, por exemplo, a capacidade de elaboração. Perdemos também as nossas escolhas. Questionei sobre isso. Isso afeta também o nosso senso crítico, a maneira com que estamos nos relacionando. Se você analisar, parece que estamos perdendo a nossa capacidade de pensar, porque tem a máquina que faz isso. A máquina pensa, a máquina escolhe, e isso eu falo sem que você se dê por conta. Tem um estudo da Universidade da França que traz elementos, um estudo muito sério, obviamente, que nos revelou que o QI dessa atual geração está inferior ao QI dos pais. Isso está atrelado ao avanço da tecnologia, aliás, ao uso da tecnologia. Então são muitos elementos que, se não nos preocuparmos agora, isso vai se agravando. Eu estou falando, por exemplo, da inteligência artificial, que ainda vai avançar muito. Nós estamos acompanhando a nossa geração. Porém, e as próximas? Como será que vai ser? Na psicanálise, Freud nos lembra que o desejo ele nasce da falta, onde há falta, há desejo. Mas Tom, o robô do filme, ele é programado para eliminar essa falta. E Alma, a protagonista, ela vai percebendo que quanto mais ele acerta, mais ela vai perdendo a sua capacidade de desejar. Se você assistiu o filme, talvez possa pensar que se trata de algo que pode acontecer num futuro distante, mas não é bem assim. Mas claro, Tom está ali representando o algoritmo que promete um amor sem conflito. Mas agora vamos trazer um pouco para a nossa realidade, para o presente. Você já reparou o quanto o algoritmo parece prever algumas coisas para você? Ele está programado para isso, para traçar o seu perfil e colocar na palma da sua mão aquilo que você deseja, aquilo que você quer adquirir, aquilo que você quer consumir, tanto em mercadorias como em vídeos, em entretenimento. É interessante pensarmos em algumas camadas, porque pode ser uma música que você abriu o aplicativo e escolheu a primeira. Normalmente é assim, o algoritmo já vai enviar outras, ele já tem o seu perfil daquilo que você gosta.
Este é um exemplo. Agora, de uma maneira mais resumida, vamos supor na criação dos filhos, o quanto a máquina vem substituindo os pais, seja para entreter, colocando a criança na frente das telas, como no que fazer. A criança está agindo de determinada maneira, tendo determinados comportamentos, então eu vou lá, vou pesquisar e a informação vem na palma da mão. Pesquisar como eu devo agir. Então, essas reflexões que o filme nos permite pensar. Claro que você pode ter uma experiência muito diferente com esse filme, porque ele tem esse nível de sessão da tarde. Você pode olhar e se divertir com esse filme, muito tranquilo. Agora, podemos sim refletir muito mais, até muito além do que eu estou falando. Tem uma determinada cena do filme que parece estar ali contemplando formigas. Isso nos permite pensar de diversas maneiras. Eu vou trazer uma reflexão. A formiga é movida por instinto. O Tom é movido por algoritmo, por uma programação. Mas nós, humanos, não somos instintos e também não somos programados. Nós somos movidos por pulsão. Como diria Freud, essa força que nos atravessa, que é algo de dentro para fora, que nos empurra, sem garantia nenhuma de satisfação. Jacques Lacan diria que é nessa tensão entre linguagem, desejo e pulsão que se constitui nossa humanidade. O humano é aquele que falha, e justamente por isso é humano. A alma, ela carrega um luto que atravessa todo o filme. Ela teve a perda de um bebê e também rompeu com seu parceiro. Ele se chama Thomas e o robô que ela nomeou, como ela nomeou, aliás, é Tom. Percebe aí a semelhança? Também tem outros traços bem interessantes que podemos perceber a semelhança entre esses dois personagens. E essa dor é falada no filme, mas podemos perceber como o Tom ele se refere. Ele diz: eu entendo, mas por outro lado ele diz: bom, mas isso acontece, você está tendo essas atitudes por determinadas situações, mas o universo é muito maior, o mundo é muito maior. De alguma forma, não apenas nessa cena, ele vai dizendo: você é uma pessoa egoísta, porque ele vê o mundo de uma forma muito mais ampla. Ele vê com outros olhos, por um outro ângulo. Tem uma cena muito interessante também, que é apresentado para Tom, ele vê algumas pessoas rindo e ele se aproxima, e ele quer entender. E são vídeos, como se fosse videocassetadas antigamente. Então, pessoas caindo, pessoas se machucando, e ele diz: mas isso não é engraçado. Então, a forma que ele vê é interessante, porque isso é mostrado no filme. Isso é no concreto. E daqui a pouco vocês, eu também não acho engraçado, mas não é esse o ponto aqui. O filme mostra as imagens das pessoas caindo de uma forma muito mais lenta, que é então a visão do Tom. E no filme isso ganha outras repercussões, porque de alguma maneira ele desvaloriza o sentimento dela. Em determinada cena, ela está com os policiais e estão falando sobre os objetos que tem na casa do seu pai. E os policiais dizem: que bom, aqui não tem muito objeto de valor. Ela diz: como não? Aqui tem histórias, aqui tem muita memória, tem muito carinho, tudo aqui é muito valioso. Claro, é valioso para ela, valioso para a família, valioso para o pai. E ele diz: mas é o ponto de vista dos ladrões, os assaltantes não acham que isso seja valioso. E são pontos de vistas, porque para os ladrões são objetos descartáveis, para a alma são memórias e afetos. E a psicanálise mostra que o valor não está no objeto em si, mas no lugar que ele ocupa no desejo. Para os ladrões, objetos descartáveis. Para a alma, memórias e afetos. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Tem uma cena do filme que a alma se depara com um robô tentando fazer uma terapia para o relacionamento entre ela e Tom, mas algo, obviamente, muito focado numa espécie de adestramento, ou seja,
a subjetividade, aquilo que é humano, está fora. Ela é baseada em comportamento observáveis. E o ser humano está muito longe de ser assim, é muito mais complexo. Eu acho que o filme também faz uma crítica a alguns métodos terapêuticos, muito focado no comportamento. Não estou falando em terapias comportamentais, mas nesse sentido de adestramento. Esse é o ponto. Inclusive, tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, que estão fazendo, pelo menos nomeando dessa forma, terapia com inteligência artificial. Aliás, o que você pensa sobre isso? O fato é que a subjetividade nasce do encontro entre o desejo com a falta, e não da adaptação perfeita a regras externas. Um mundo que só busca adestrar acaba produzindo sujeitos sem alma. E o grande ponto de virada é que a alma ela percebe. Quanto mais a relação com Tom fortalece, quanto mais ele se aproxima, mais ela perde a humanidade. É como se a perfeição dele escancarasse a impossibilidade do ser humano ser completo. E é justamente na falta que nos tornamos sujeitos desejantes. Isso é Freud. A inteligência artificial pode até imitar, mas ela jamais vai viver a experiência da incompletude. O homem ideal nos permite inúmeras reflexões. Aqui estamos olhando pelo ponto de vista psicanalítico e entendemos que ele nos desafia a pensar sobre o futuro da humanidade. Será que queremos realmente um mundo sem dores, sem falhas, sem desejos? Aliás, essa busca pela perfeição parece que nos rouba aquilo que temos de mais singular, que é a nossa imperfeição. Isso é parte daquilo que nos torna humanos. Mas você assistiu o filme? Qual cena marcou mais você? Vamos conversar mais nos comentários. É interessante que parece que tem uma inversão também da forma que ele fala sobre os sentimentos da alma, aquilo que ele diz para ela, é como se ele colocasse ela no lugar do algoritmo. Ela é mais um número. Por que ela está se sentindo desse jeito? Por que ela está agindo dessa forma? Perto da imensidão do universo, do infinito, isso é insignificante. Mas para ela não, para o mundo dela, não. E se você gostou desse vídeo, convido você a compartilhar, a se inscrever aqui no canal, também ative as notificações para receber mais conteúdos. Filmes, séries e animes, você acompanha aqui no canal do Cinema. E até a próxima!